Evitando flake tests em Elixir. Flake tests, ou testes flake, são testes que apresentam uma confiabilidade inconsistente. Às vezes eles passam, às vezes eles não passam, e essa inconsistência afeta a nossa confiança na aplicação. A gente perde a confiança em fazer mudanças e perde a certeza de que essas mudanças não introduziram, por exemplo, algum tipo de regressão. E isso, consequentemente, afeta a agilidade do time em lançar novas versões da aplicação. E nesse vídeo, nós vamos aprender a identificar os flake tests e vamos aprender também como evitá-los, uma forma de evitá-los. Então vamos dar uma olhada na nossa aplicação de exemplo. Para esse exemplo, nós vamos trabalhar com esse módulo API Client. É um módulo ilustrativo que representa uma chamada a uma API externa. Antes de explicar o módulo, vamos ver como ele funciona. Vou abrir o meu terminal e a nossa aplicação de exemplo depende dessa variável de ambiente API Key, pode ser qualquer valor, vou chamar de mySecret e vou inicializar a nossa aplicação Phoenix. Pronto, vamos chamar agora o nosso módulo WindTail, o nome da aplicação, API Client e a função é request. Vamos dar uma olhada na documentação dela, né? Então essa função request, ela recebe um valor e, de acordo com a documentação, ela executa uma chamada autenticada, né? Então, beleza, vamos chamar essa função agora, WindTail, API Client, Request, vamos dar um valor, banana. A gente vai ver que responde com uma tupla, ok, hello, banana, o valor que a gente passou. Vamos passar um valor diferente aqui, Apple, hello, Apple, e a gente pode ver que qualquer valor que a gente passar, o nosso módulo ele responde com esse valor, hello, açaí, né? Hello, o nome da fruta, o nome do valor que a gente passar. Então ele está representando uma chamada, uma API externa. Então vamos ver a implementação dele. Deixa eu fechar aqui o terminal e na implementação dele a gente tem a nossa função request, que recebe um valor, e na linha 10 a gente tem a chamada uma função getConfig. Essa função aqui embaixo está fazendo uma chamada a configuração da aplicação. Vocês já devem ter visto esse código antes, é bem comum em aplicações mix a gente utilizar esse módulo application e a função getEnv, que é para pegar valores de configuração que foram populados na aplicação. A gente já vai ver aonde esse valor está sendo setado. Então, basicamente, a gente pega o valor que está configurado, né, para entrada, né, para chave, cujo nome é o nome desse módulo, né, que é API Clients, e a gente pega esse valor e depois a gente faz uma verificação aqui. A gente verifica que API Key foi populado, caso contrário, a gente levanta um erro, a gente raise missing credentials. E depois aqui embaixo, na linha 16 e 17, é onde a gente de fato faria a chamada à API externa, mas para esse exemplo a gente não está fazendo, isso não importa para a gente. E no final a gente retorna para quem chamou essa função. Então, muito simples. Agora vamos dar uma olhada no módulo de teste que a gente tem para esse módulo de API Client, é o API Client Test. Então o que a gente tem aqui? A gente tem aqui testes bem simples, então simplesmente fazendo uma chamada à função request e verificando o retorno dessa função. E também a gente tem alguns outros testes que representam outros testes da nossa aplicação que dependem do comportamento desse módulo API Client. Então, para fins ilustrativos, os nossos outros testes são iguais, exatamente iguais, tá? Então, vamos rodar a nossa suíte de teste aqui e a gente vê que está tudo passando. Ok. Agora, um detalhe. Os nossos testes não estão verificando a condição em que a API Key não está sendo setada. Como é que a gente vê isso? A gente pode ver isso através de um relatório de cobertura de teste. Então, no Elixir, no Mix, em projetos Mix, a gente consegue rodar esse relatório através do comando mixtest --cover. E eu vou filtrar aqui para a gente ver só o output do nosso módulo de API Client. Então tá lá. Então o nosso módulo API Client ele está apenas 80% coberto por teste. Como é que a gente vê esse relatório? Vamos abrir aqui
esse arquivo que fica na pasta cover, começa tudo com elixir.windtail.api client. Vamos abrir esse arquivo. Pronto, está lá o nosso relatório e notem que a linha 13 não está coberta por testes. Então, esses são os últimos 20% que a gente precisa para ter uma cobertura de testes 100% nesse nosso módulo. Vamos ver como é que a gente consegue fazer isso. Vamos voltar para a nossa aplicação, vou limpar o terminal e minimizar ele. Vamos voltar para o nosso módulo de testes e aqui eu vou adicionar um outro describe. Então aqui eu vou falar describe missing API key e vou definir um outro teste. Então raises error, porque a gente quer verificar que quando tiver faltando uma API key, o nosso módulo causa um erro. Então vamos criar aqui o código. Então assert raise, o tipo de erro que a gente espera que aconteça, que é um runtime error, e a gente vai passar a função aqui que vai conter a chamada à nossa API. Então, API client request, vamos chamar aqui Alice. Pronto, então esse aqui é o nosso teste. Se a gente rodar ele agora, ele não vai passar. Vamos rodar mix test, não passou. Vamos rodar, na verdade, só aquele teste ali. Então, test API client test, para vocês verem. Bom, não passou. Então vamos ver uma forma muito inocente de implementar esse teste. Para aqueles que já trabalharam com outras linguagens, principalmente o Ruby e em Rails, vocês já devem estar familiarizados com esse approach aqui. Então, nós vamos criar um módulo de setup e nesse módulo de setup a gente vai manipular a configuração da aplicação. Lembre-se, deixa eu voltar aqui para o módulo do API Client, que o módulo API Client está lendo a configuração naquela função ali embaixo, getConfig, ele está lendo os dados de configuração a partir do módulo Application. E esses dados aqui, deixa eu abrir para vocês, estão configurados no módulo test.exs, que é o módulo que é avaliado quando a gente executa os nossos testes. Então notem que nessa última linha aqui, a gente está setando esse valor dummy API key value para a API key. Então, quando a gente roda os nossos testes, esse é o valor que o nosso módulo API Client está lendo nessa variável config. Então, a gente precisa achar uma forma de fazer com que esse config API key venha nulo nos nossos testes. Então, uma forma de fazer isso é através da manipulação do application. Então, se a gente chamar application.putEnv, a gente está colocando um valor, aí agora a gente passa aqui o caminho, que é o Windtail, o nome da nossa aplicação, o módulo namespace que a gente está guardando o valor e o valor que a gente quer escrever. No caso, a gente quer forçar que seja new. Né? Então essa é uma forma que a gente consegue forçar. Vamos rodar o nosso teste novamente, mas dessa vez, deixa eu rodar apenas aquele test case. Qual é a linha? É a linha 13. Pronto, beleza. Se a gente passar aqui 2.13, a gente consegue rodar apenas aquele test case. Então notem que passou, aquele test case passou. Mas será? Vamos rodar o nosso módulo todo. Pum, quebrou o resto. Então quebrou o resto por quê? Porque a gente manipulou a configuração para esses testes aqui, para esse módulo, para esse bloco do describe, e quando os outros test cases, quando os outros blocos forem executar, eles vão ter a ausência desse valor aqui. Então a gente modificou o estado global da aplicação para esse teste em específico e a gente não mudou de volta. Então, o que as pessoas normalmente fazem, né, o que era considerado uma boa prática em outros paradigmas, em outras ferramentas, era a gente, primeiramente, ler o valor existente. Então, Windtail API Client, vamos ler esse valor, vamos jogar na variável original e a gente chama o onExit, que é uma função que registra callbacks para serem chamadas na conclusão dos nossos testes. Vamos passar uma função de callback e essa função vai ser o application putEnv.
o Windtail com o valor original. Então, na execução desse primeiro bloco de describe para o missing API key, a gente vai ler a configuração do API client, vai manipular ela temporariamente e ao final da execução desse bloco, essa linha 12 vai ser executada, que vai restaurar o valor das configurações com o valor original. E quando os outros blocos de describe forem executados, eles já vão se deparar com o valor original como se ele nunca tivesse mudado. Vamos ver isso na prática, abrir o nosso terminal e executar novamente os nossos testes. Pronto, beleza. Agora, esse módulo inteiro está passando. Legal. Agora, vamos rodar a nossa suite inteira. Vamos rodar mix test. Passou. Mas será que passou mesmo? Rodar de novo. Passou. Passou. Tô criando confiança, hein? Roda mais uma vez. Opa! Não passou. Temos aqui um exemplo de um flake test. Notem que o teste que falhou, na verdade, não foi aquele módulo que a gente estava trabalhando, o API Client Test. Foram os outros módulos, o Other B Test e o Other A Test. Por que isso? Bom, a razão é muito simples. A natureza do Elixir e da Beam é concorrente e os nossos módulos de testes estão sendo executados de forma assíncrona. Se você não sabe o que isso significa, dá uma olhada no nosso vídeo mais recente aqui no canal, que eu explico exatamente o que isso significa e os benefícios que isso traz para os nossos projetos Elixir. Mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, o fato da gente estar executando os nossos módulos de testes de forma assíncrona significa que eles, mais do que nunca, não podem depender de estados globais da aplicação. E é exatamente isso que está acontecendo. A gente está modificando o estado global da aplicação e mesmo que a gente esteja restaurando o estado da nossa aplicação aqui na linha 12, isso só se aplica a esse módulo de teste. Enquanto esse módulo está sendo executado, nós temos dois outros módulos que estão sendo executados de forma concorrente. Então, no momento que eles estão sendo executados, existe a grande probabilidade desse módulo API Client fazer a modificação no estado e afetar os outros módulos, que é justamente o que a gente viu. E isso acontece de forma intermitente, não é sempre. Então existem situações em que esse módulo API Client Test pode não afetar os outros testes, como a gente viu aqui. A gente rodou os testes algumas vezes até que eles falharam, mas existe sempre a chance deles falharem. E o fato de que existe a chance dos testes falharem já é o suficiente para a gente não adotar essa abordagem. Então vamos ver a forma correta como a gente pode testar essa ausência de configuração sem comprometer a confiabilidade dos nossos testes. Então vamos começar apagando esse bloco de setup aqui e vamos utilizar uma técnica, vamos utilizar uma prática chamada injeção de dependência, Dependency Injection. Isso significa que nós vamos injetar, nós vamos passar como parâmetro para a nossa função request as configurações que a gente quer que o nosso módulo use para a execução dessa função. Então, isso aqui significa que a gente vai passar API key e a gente vai simular o estado da configuração que a gente deseja para essa chamada em particular. Então, para essa chamada, a gente quer que a API key seja nula. Se a gente rodar o nosso teste aqui novamente, vamos rodar só esse módulo. A gente vai ver que o teste falhou. Bom, primeiramente porque essa função não aceita dois argumentos. É isso que esse erro está dizendo para a gente. Essa função API Client Request com dois argumentos não está definida ou é privada. Então vamos fechar o nosso terminal, vamos para o nosso módulo de implementação e vamos modificar um pouco a nossa função passando esse segundo argumento. Agora, esse segundo argumento ele tem que ser opcional. Por quê? Para que o contrato entre esse módulo e os outros locais do código que estão utilizando ele não seja quebrado. Então a gente vai passar o valor new como o valor padrão, caso um segundo argumento não seja passado para a nossa função request. Uma vez feito isso, a gente vai dar essa opção aqui
de que config seja usada, ou então a gente vai chamar a nossa função getConfig. Então, caso as dependências não sejam injetadas, a gente tem um fallback, a gente tem um plano B, que é a função getConfig, que aí sim vai ler das propriedades que foram configuradas no módulo application. Então, feito isso, a gente pode rodar o nosso teste novamente. E pronto, eles vão passar. Agora, será que eles vão passar sempre? Vamos executar eles aqui algumas vezes. E sim, com absoluta certeza, os nossos testes agora têm uma confiabilidade consistente. Sempre que a gente rodar eles, eles vão passar. Os nossos testes, a nossa aplicação, não mais depende de um estado global para passar ou não. Os módulos de testes não estão afetando uns aos outros, porque a gente não está manipulando o estado global e pela abordagem de injeção de dependência que a gente escolheu utilizar. Agora, antes da gente terminar, vamos olhar a cobertura de testes do nosso módulo API Client e ver se melhorou. Mix, teste, -- cover, vou filtrar por API e pronto. Agora o nosso módulo está 100% coberto por teste. Vamos voltar no nosso relatório e vamos dar um refresh e pronto, tá lá. Todas as linhas verdes e temos 100% de cobertura e 100 flake tests. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, assina o nosso canal e eu te vejo na próxima. Obrigado.